E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre o mercado de trabalho para geologia. Eu tenho acompanhado as altas e baixas do mercado de trabalho desde 2009, eu me formei em 2015, então desde 2015 eu estou sentindo mais na pele a situação do mercado de trabalho. Então eu estou vindo aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu vi, vivi e ouvi ao longo desses 10 anos já acompanhando aí a geologia. Para o pessoal que é um pouco mais novo e tem acompanhado mais esses anos recentes aí do Brasil, isso pode soar até um pouco estranho, mas lá por volta de 2008, 2009, 2010, a gente estava passando por um período de forte crescimento econômico no Brasil. O nosso PIB estava crescendo ali 4, 5, até 7,5% ao ano. A Bolsa de Valores de São Paulo estava atingindo seus pontos mais altos. A Petrobras tinha acabado de descobrir o pré-sal, aquela história dos BRICS tinha se popularizado e a gente tinha acabado de ficar sabendo que ia ter Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil. E nessa época, as histórias que a gente ouvia pelos corredores da universidade era de que o pessoal que estava se formando estava saindo já com 2 ofertas de emprego e tendo que escolher entre as duas qual que era mais vantajosa. Isso até que no fim de 2013 eu tranquei a faculdade e fui fazer o intercâmbio. Eu lembro que foi mais ou menos na época que estava tendo um concurso da CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, e eu voltei então para o Brasil no fim de 2014, e quando eu voltei a situação já estava completamente diferente. O pessoal ali do fim do curso estava mais preocupado, a galera que estava se formando não estava conseguindo mais emprego com a mesma facilidade, e começou a ter gente que estava até adiando a formatura para não perder o estágio que eles tinham. E aí todo mundo começou a falar de recessão, o governo começou a anunciar que ia parar de fazer concurso público, e ações da Petrobras, que em 2008 chegaram a valer uns R$ 60, em 2016 estavam valendo R$ 6. E a própria Vale, que chegou a ter suas ações sendo negociadas a R$ 72 em 2008, passou a ter cada ação valendo R$ 9 em 2016. E aí foi nesse belo e encorajador momento que eu e minha turma nos formamos. Do pessoal que se formou comigo, alguns conseguiram sim emprego na área já de cara, outros foram fazer mestrado, mas teve uma parte considerável que acabou tomando outros rumos. Alguns foram fazer outra graduação, uma parte grande foi estudar para concurso público e hoje são policiais, bombeiros, e uma outra parte acabou indo trabalhar com outras coisas na própria iniciativa privada mesmo. Eu passei uns 2 anos trabalhando em banco, dando aula de inglês e estudando para concurso até conseguir o meu primeiro emprego na área. Mas olhando para trás, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria conseguido um emprego na área muito mais rápido. Só que às vezes assim que a gente se informa, ainda é muito inexperiente, tem que apanhar um pouco ainda da vida para entender como é que o mercado de trabalho funciona, para ganhar mais confiança. E ser recém-formado em um período de recessão não é uma coisa muito fácil. Mas beleza. E hoje, 2019, como é que estão as coisas? Eu diria que estão melhores, que já estiveram. Ainda não tão boas, mas estão melhores. Estão aparecendo mais vagas, se comparar ali com 4, 5 anos atrás. A Petrobras voltou a fazer concurso ano passado. Eu tenho visto que do pessoal que está se formando agora, está tendo mais gente conseguindo emprego na área, principalmente para a parte de pesquisa mineral. Então, de certa forma, me parece que pelo menos o fundo do poço já passou. Assim, as coisas ainda não estão ótimas, mas já estão bem melhores do que um tempo atrás. Só para vocês terem uma ideia de como está essa questão de salário, eu fiz uma pesquisa dos concursos que estão abertos atualmente. Eu encontrei 5 concursos abertos, dos quais 4 são para a prefeitura. Eu acabei tomando a parte de concurso público como referência porque os salários são públicos, então é mais fácil a gente ter de falar alguma coisa com mais precisão para vocês. Então, desses concursos que eu encontrei, do que está pagando menos para o que está pagando mais, eles estão pagando 2.688, 3.000, 3.167, 6.350 e 9.294. Eu vou colocar na descrição do vídeo o site que eu uso para fazer essas pesquisas dos concursos, que pode ajudar vocês. Vocês podem estar assistindo isso aqui em outro momento. Então, independente de quando vocês estiverem assistindo, tem como vocês acessarem o link e verem quais são os concursos que estão abertos por agora. E por esses valores, acho que dá para vocês terem uma ideia de como que estão as coisas. Acaba que varia muito o salário, e isso reflete também na iniciativa privada. O CREA, que é o conselho profissional no qual os geólogos fazem parte, ele define o salário mínimo profissional, que, se eu não me engano, é de 6 salários mínimos para uma jornada de 6 horas de trabalho por dia, que com o salário mínimo atual ia dar mais ou menos uns R$ 6.000. Mas, infelizmente, não é todo lugar que segue essas regras. Como vocês puderam ver aqui, de 5 lugares, 3 estão com salário inferior a isso. E acaba que é difícil de falar quanto que um geólogo ganha, porque vocês puderam ver que vai ser mais ou menos mais que 2.000 e menos que 9.000. Isso não quer dizer muita coisa. Mas se ele passar em um concurso da Polícia Federal para perito, por exemplo, vai ganhar 22.000. Se ele abrir uma empresa de consultoria em geologia, pode ganhar de nada até o infinito.
Então varia muito mesmo. E de forma geral, as principais áreas que empregam geólogos são a parte da pesquisa mineral, ali na mineração, a indústria de petróleo, a parte de construção civil, essa parte de elaboração de estudos ambientais e o próprio setor público. Como vocês puderam ver, no caso, as prefeituras, às vezes secretarias estaduais, ministérios, universidades, agências reguladoras. E, de certa forma, essas áreas são muito dependentes de ciclos econômicos e de preço de commodity. Então, por exemplo, se o preço do barril de petróleo, então do minério de ferro, está lá em cima, a parte de pesquisa mineral e a indústria de petróleo vai estar também bombando. Mas, por outro lado, se esses preços estão lá embaixo, essas áreas acabam entrando em crise. E uma coisa parecida acaba acontecendo com a parte de construção civil e os estudos de impacto ambiental, porque eles estão muito dependentes de investimento em infraestrutura. Então, se não está tendo investimento em infraestrutura, essas áreas também param. E no caso do setor público, acaba que é um pouco diferente, porque para quem já está lá dentro, é um pouco mais difícil de ser mandado embora. Mas para quem está querendo entrar, pode acontecer mais ou menos o que aconteceu nesses últimos anos, do governo parar de fazer concurso público e o pessoal não conseguir entrar para o setor público mais. E aí essa história que eu contei no começo, da variação do momento econômico aí de 2008, 2009 até 2016, acaba que ensina algumas coisas pra gente, que as economias são cíclicas e de certa forma imprevisíveis, e a economia do Brasil talvez um pouco mais por conta da nossa dependência em preço de commodity. Então é difícil prever o futuro, é difícil prever como é que vai estar a situação econômica do país daqui a 5, 10 anos. Talvez a única previsão que a gente possa fazer é que se as coisas estão boas, daqui a pouco elas vão estar ruins, e se elas estão ruins, daqui a pouco elas vão ficar boas, até ficarem ruins de novo, até ficarem boas de novo. Então é difícil prever e saber como é que as coisas vão estar na hora que a gente se formar. E eu só espero não ter desanimado ninguém, eu só não podia ficar aqui falando que o mercado é ótimo, que sempre tem emprego para todo mundo, que todo mundo que fizer geologia vai ficar rico, porque não é essa a realidade que eu vi ao longo dos últimos anos. Mas também, esses últimos anos não foram fáceis para ninguém. Eu acho que praticamente todas as áreas sofreram muito aí ao longo desses últimos 5 anos. E se eu pudesse voltar no tempo, para a época que eu estava escolhendo qual curso que eu ia fazer, eu não mudaria. Talvez eu mudaria a estratégia que eu tive ali depois que eu me formei, mas a profissão em si eu não mudaria, porque eu gosto muito do que eu faço. E é isso que eu tinha para conversar com vocês. Se tiver alguém assistindo esse vídeo que já se formou, eu peço que conte aí nos comentários como foram os seus primeiros anos, se você concorda, discorda de alguma coisa, que com certeza vai ajudar o pessoal que está pensando em entrar para o curso. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e tchau!